Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês do segundo ano? Vê que chique, ano passado, primeiro, agora estamos aí no segundo ano dando continuidade às nossas aulas. Eu espero que logo mais, tudo se resolva e todos possam estar presencialmente com a gente, com segurança, todo mundo vacinado e as coisas caminhando certinho, beleza? Esse ano de 2021, para esse segundo ano de vocês, do segundo ano do ensino médio, as nossas discussões elas estão bem mais relacionadas com a Idade Moderna, os processos de colonização, e indo mais além também, a gente vai ter várias conversas sobre conceitos, tá? Como construção de repúblicas e tudo mais, processos revolucionários, questões culturais, acredito que eu já tenha falado isso, mas é bom repetir, tá? Então tudo isso se associa muito mesmo às nossas discussões para esse ano 2021. Nesse ano que se inicia, tá? A gente vai partir para o entendimento de um materialzinho que a gente iniciou no finalzinho do ano passado, mas é necessário a gente concluir direitinho, bem pausadamente, com todos os argumentos, para esse ano agora de 2021, que é a formação dos Estados Nacionais modernos. E aí, dando continuidade, eu vou aproveitar o momento também para a gente conversar um pouquinho sobre Renascimento, que tem muito a ver com essa nossa discussão. Principalmente os conceitos mais básicos, porque entender Renascimento, para entender Renascimento é necessário a gente ver os conceitos mais gerais, que é o que é mais cobrado mesmo por aí. Então vamos lá. Não sei se vocês lembram bem, mas é bom estar falando sobre isso, que no passado a Europa ela estava toda rachada, principalmente na Idade Média, quando a gente tem a formação dos feudos. Lembrem o processo de feudalismo, onde a gente tinha um suzerano, que era aquele que doava a terra, e o vassalo, que era aquele que recebia. Isso começa aí no governo de Carlos Magno, mas se perpetua na história mesmo desses povos medievais. Então, a Europa ela virou um mosaico de territórios, de nobres e essas coisas. Isso vai durar por muito tempo. Aí a gente chega no século XI, tá? O que acontece no século XI? Se vocês lembram bem, vão começar a surgir novas formas de plantio, novas estruturas de colheita e plantação e tudo mais. Isso vai fazer com que a produção de alimentos ela comece a crescer bastante. Consequentemente, além da população aumentar, porque vai diminuir os níveis de fome, nós também vamos ter nessa época uma produção de excedente, ou seja, muitos alimentos vão começar a sobrar. Tá? Essa sobra elas começam a virar mercadoria e gradativamente a gente vê um aumento do comércio, não só de produtos alimentícios, mas também de artesanatos e tantas outras coisas. Tá? Em resumo, gradativamente a gente começa a ver um aumento populacional. Tá? Muitas dessas pessoas elas vão se dirigir para centros comerciais, ou melhor, para locais fortificados, onde eles vão começar a ter as feiras, onde vão surgir centros comerciais, e esses centros vão ser chamados de burgos. É daí que surge aquele velho conceito que a gente entende como burguesia. Tá? Bem, esse processo todo a gente conhece como renascimento comercial e urbano, onde a gente tem o aumento das cidades e o surgimento de novas zonas comerciais e novas áreas de comércio. Tá? Gradativamente, esses locais fortificados eles começam a aumentar e vão formando as cidades. Por volta do século XI e XII, a gente também precisa ressaltar e lembrar também que nós vamos estar tendo as chamadas cruzadas, tá? Que vão ser os conflitos entre os cristãos católicos contra os árabes muçulmanos, onde muitos desses indivíduos vão estar indo para perdão, muitos desses indivíduos vão estar se deslocando para o Oriente Médio, tá? Em busca de terras, em busca de conflitos ali também, para dominar terras que estavam sendo dominadas ou controladas por esses muçulmanos. Mas enfim, né? Isso vai fazer com que a nobreza ela acabe se endividando muito, muitos nobres vão perder seus territórios nesses conflitos, e a burguesia ela comece a criar novas rotas comerciais com os povos do Oriente Médio, consequentemente conseguindo assim mais riquezas. Nesse processo toda a burguesia ela
se torna mais enriquecida. Com o passar do tempo, os monarcas eles vão começar a desenvolver impostos e desenvolver um mecanismo de moeda única. Isso, por uma parte, vai ser interessante para a burguesia, que se alia aos monarcas, e gradativamente esses reis eles começam a ficar mais fortes. Lembrem que antes, por causa do feudalismo, todo o processo de toda a sociedade ali da Europa estava toda rachada. Nós tínhamos vários feudos, várias terras de nobres ali divididas, cada qual com sua autonomia, né? E o rei ele tinha perdido muito do seu poder. Ele ainda era importante, mas tinha perdido muito da sua credibilidade ali. Então, gradativamente nós temos a formação, mesmo ou melhor, o fortalecimento novamente do poder dos reis, que vai se alinhar à burguesia com os impostos e todo esse processo de construção de uma moeda única. E os poucos nobres que vão sobrar, eles vão voltar mesmo novamente a se aliar ao rei para conseguir isenção de impostos e outros favores. A grande cereja do bolo desse enriquecimento do poder real está diretamente associada à formação de um exército profissional. Qual é a necessidade disso? Um exército profissional e assalariado, dependendo de suas proporções, ele além de proteger o território, ele vai ter a potencial capacidade de conquistar novas terras e dominar cada vez mais novos territórios. E impedir ataques de outros indivíduos que podem até ficar, como posso dizer para vocês, comedidos ou preocupados de tentar atacar o território, sabendo que o exército de lá é poderoso, né? Então evita algumas situações. Tá? A partir daí nós vamos ver a formação dos estados nacionais modernos. Existem vários, tá, nesse processo, mas eu gosto de citar sempre esses, como o caso da Inglaterra, da França e dos reis de Portugal e Espanha, que são os mais conhecidos e historicamente para a gente um pouco mais relevantes. Tá? Principalmente a França e a Inglaterra, porque eles se envolvem em um dos maiores conflitos da história, que é a Guerra dos 100 Anos. Que aí a gente já parte para os séculos 13 e 14, tá? E outros períodos da história. Aqui vocês vão ter uma atividade futuramente, acredito que outras pessoas já fizeram também, relacionada a uma pequena pesquisa para escolher um desses estados nacionais e descrever aí como foi sua formação. Por exemplo, a formação do Estado Nacional da Inglaterra, as lutas das casas reais, das sucessões e todo o processo, tá? Não precisa ser tão longo, pode ser uma síntese, um resumozinho que está valendo. Mas seguindo, toda essa ideia da formação dos Estados Nacionais e do fortalecimento do poder real vai se estruturar em dois conceitos, o de absolutismo e o de mercantilismo. As principais características do absolutismo são a centralização do poder na mão de um indivíduo, no caso o monarca, o rei, para esses exemplos que a gente está trabalhando aqui, e o argumento do direito divino, que nada mais seria de que aquele monarca seria um escolhido de Deus para guiar seu povo. Vão haver vários teóricos absolutistas aí discutindo sobre isso, como John Locke, que já defendia um liberalismo político, pessoas como Thomas Hobbes, que escreveu um livro fantástico chamado Leviatã. Temos outras personalidades históricas como Maquiavel, que é outro importante pensador do Estado absolutista, e cada qual vai ter um argumento. Se a memória não me falha, John Locke ele argumenta muito bem sobre essa questão do poder do povo, quando ele fala que os monarcas eles deveriam tomar cuidado, porque o povo, ao mesmo tempo que ele ovaciona, que ele glorifica, ele também tem o poder de tirar aquele pessoal, né? Porque até os mais fortes são fracos quando dormem. Isso é uma fala muito interessante dele. E partindo para o mercantilismo, para essa nossa ideia de mercado aí, para essa produção de capital, nós temos algumas bases que sustentam esse mercantilismo, como o Pacto Colonial, né, onde as colônias que vão ser conquistadas com o passar dos anos só podiam comprar e vender a capital, a ideia de metalismo associada ao acúmulo de metais preciosos, ouro, prata e tudo mais, o protecionismo diretamente associado à proteção do mercado interno e a balança comercial favorável. Em outras palavras, um Estado absolutista ele deveria vender mais do que comprar para assim conseguir lucro. Essa é a essência mesmo de tudo isso, tá? Com isso, já sendo falado e a gente entendendo todas essas questões, nós vamos ver um crescimento das cidades, um desenvolvimento dos centros urbanos, um aprimoramento mesmo das capitais, e nesse cenário começam a surgir críticas ao pensamento medieval,
começam a surgir críticas à igreja e a gente começa a ter uma transformação do pensamento. A partir daí, a mentalidade dos homens, a maneira de ver o mundo começa a mudar. Antes, tudo se baseava no teocentrismo, ou seja, Deus era o centro de tudo, do universo e das coisas. Com o Renascimento isso começa a mudar, tá? Deus não deixa de ter sua relevância para muitos grupos, mas agora a razão ela começa a tomar espaço. As pessoas vão buscar a razão para justificar os feitos divinos. A partir daí, o ser humano passa a ser mais valorizado. É nesse quadro que surge o humanismo. Em outras palavras, também a gente pode estar chamando, né, os indivíduos que pensavam assim de humanistas. Vão haver vários humanistas mesmo nesse processo. Então é bom a gente se ater mesmo a essas questões, tá, desse desenvolvimento. Então, no Renascimento, com o Renascimento, nós conseguimos ver o surgimento desses indivíduos, tá bem? Que prezam pela valorização do ser humano. Outra característica importante demais do Renascimento é a ideia de um racionalismo. Buscar meios racionais para justificar o mundo à nossa volta, que é outro elemento fundamental dessa linha, tá? A valorizar a razão humana, colocando a razão como a base do conhecimento, tá? Outro tópico também é o individualismo. Esse é tranquilo da gente entender, mas a gente tem que ter calma porque a gente não pode pensar o individualismo dentro da ideia mais atual que a gente tem, da valorização do eu. No Renascimento, esse individualismo ele está associado à valorização das habilidades individuais, da valorização do ser, daquilo que você sabe quanto indivíduo, a valorização das habilidades do homem. Outra coisa também que a gente começa a mudar é o foco. Antes nós tínhamos o que a gente entendia como o chamado teocentrismo católico. Agora a gente vê o advento e o surgimento do antropocentrismo, uma das características mais fortes mesmo desse renascimento, que o homem é o centro do universo, o homem como sendo a medida de todas as coisas. Um exemplo disso é o homem vitruviano, esse que vocês veem aí na imagem, que é um dos maiores exemplos dessa maneira da gente pensar o antropocentrismo. Outra coisa que justificava muita razão, a ideia do racionalismo, é o crescimento do cientificismo, que está associado mesmo às maneiras de se obter esse conhecimento, que é através das ciências. E aí a gente tem vários nomes de peso, como Galileu Galilei, Copérnico e tantos outros indivíduos que vão começar a pensar dentro de moldes metodológicos, de pesquisa, indo atrás, experimentação, para se chegar a um resultado. E outro ponto importante é o universalismo, tá? Que se abraça com a ideia de racionalismo e do cientificismo, que se associa ao conhecimento em diversas áreas. Então você deve saber um pouco de quase tudo. É por isso que nessa época vemos várias personalidades, como por exemplo Da Vinci, que eram exímios pintores, arquitetos, escultores, porque eles partiam desse princípio do conhecimento como universal, tá? E o último ponto, que é o que dá margem a isso aí, é a valorização da antiguidade clássica. Para o homem renascentista, a Idade Média, que foi aquela que acabou de se passar mesmo, teria sido um período de trevas, onde o homem não evoluiu, onde não houve desenvolvimento. E agora o homem atual é um homem moderno, tá? E a época de maior auge do conhecimento humano teria sido a Antiguidade Clássica, o período grego, o período romano. Tanto que muitos dos pensadores renascentistas eles vão se basear em obras gregas, em esculturas gregas, para constituir mesmo, para montar as suas bases. Isso é muito visto na pintura, tá? Que é o ponto próximo, que é a arte renascentista. A boa parte das obras renascentistas vão ter obras que vão estar falando de temas cristãos, temas religiosos católicos, porém as características, os detalhes dos elementos, eles vão ter características de obras gregas ali, tá? As formas, os moldes. Aqui a gente tem quadro de 4 autores diferentes aqui. A Mona Lisa, né? Que de Leonardo da Vinci, vocês conhecem. A obra de Deus e Adão, de Michelangelo Buonarroti, né? Deus e Adão lá em cima.
Nós temos esse aqui do canto esquerdo abaixo, da descida de Jesus da cruz ali com Rafael Sanzio. E nós temos o Nascimento de Vênus, uma obra de Botticelli, que na minha opinião é a mais bela mesmo do Renascimento. Uma obra muito bem pensada, tá? As características da arte renascentista, elas são bem amplas e elas traduzem muito do que vocês viram sobre as características gerais do Renascimento, como a valorização do indivíduo, a valorização do homem, né, o uso das técnicas, o uso de perspectiva, cores, as temáticas. Isso é toda uma discussão bem interessante. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? Próxima aula a gente desenvolve mais um pouquinho. Agradeço demais a atenção de vocês. Até a próxima. Deus abençoe e valeu!